Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. Saídas confirmadas, então, do São Paulo para a próxima temporada. Raí Ramos vai ali para o Atlético Goianiense, liberado, né, sai em definitivo. O Wellington sai em fim de contrato, já está no Southampton. Belém vai para a Chape. Jamal Lewis volta para o Newcastle, devolvido. Pedro Vilhena vai para a Ponte Preta. E Rafinha, conforme vocês já sabem também, vai para o Coritiba, deixa o São Paulo em fim de contrato. Mais saídas. Nicão, fim de contrato, livre no mercado. Wellington Rato, venda por 5 milhões aí então para o Vitória, já foi até anunciado. Caio Matheus, liberado para o Coritiba em definitivo, São Paulo mantém percentual. Galopo, empréstimo opção de compra para o River Plate. Nestor, empréstimo opção de compra Bahia. E o Michel Araújo vendido para o Bahia. São as informações que a gente traz aí para vocês. Ufa, fim da lista, né? Acabou a lista, são muitas saídas de fato do São Paulo. 12 com saídas confirmadas. E aí tem 3 jogadores, ainda 4 na verdade, que está faltando um nessa lista, que ainda podem sair. Orejuela, rescisão contratual. Mendes, rescisão contratual. E o Lisiero negociando com o Sport, que a gente também vai falar. Mas em cima desses nomes aqui, Senna, que a gente mencionava, essas saídas já confirmadas aí do São Paulo, que já somam então 12 nomes que já deixam o São Paulo para a próxima temporada. Você acha que é um pouco alarmante você ver tanta saída? Porque eu vi muito comentário assim, pô, é um time inteiro saindo e não vai repor ninguém, né? Então, assim, a gente perde um monte de jogador e não vem ninguém, é só saída, não chega ninguém e tudo mais. Você acha que te preocupa ou é uma limpa, entre aspas, atrasada, né? Que, pô, já era para ter sido feito, que o São Paulo deixou para fazer apenas para 25? Ó, sendo muito sincero mesmo, falar isso de uma forma que não seja pejorativa, mas assim, com respeito a todos eles, eu acho que de verdade, assim, pra mim, pelo menos, não tem nenhum que vai fazer muita falta, assim, de você falar, caramba, ferrou. É claro que a quantidade assusta, né? É muita gente saindo e tal. Tem que ter reposição, sem dúvida nenhuma. Tem que ter elenco para disputar todos os torneios que o São Paulo vai disputar nesse ano de 25. Mas eu acho que, assim, em termos de qualidade, não tem nenhum assim que você fala, caramba, que destaque, que prejuízo enorme, né? Muitos deles foram importantes. O Rato foi importante em certo ponto. O Nestor, como eu falei. É, mas não é algo assim que vai prejudicar tanto. Eu acho que tem aí um lance que é o seguinte, um ponto de atenção. Alguns jogadores tiveram contratos renovados há pouco tempo. E o São Paulo desembolsou uma grana para isso. Porque quando você renova contrato, você aumenta a premiação, outras coisas. Eu acho que a diretoria ela precisa pensar um pouco mais no sentido de quando vai renovar o contrato de algum jogador, é, se aquilo é realmente necessário, se aquela renovação, aquele processo é necessário. Que às vezes um jogador tem contrato, sei lá, até 2027. Você antecipa uma renovação para estender o vínculo, para aumentar o valor de multa, né? Para você lucrar. Mas em alguns desses casos não era essa a situação. E aí você tem ali um prejuízo que fica para o clube. Então eu acho que isso precisa ser melhor gerido para evitar mais rombos nos cofres do São Paulo. Mas em termos de qualidade, no índice técnico mesmo, não vai ter uma perda tão significativa. Eu acho que em quantidade, sim, a gente precisa repor, vai ter que ter lateral, como a gente falou, vai falar aqui, meio de campo, você vai ter que reforçar. Em algum momento do ano, você vai disputar 3 competições ao mesmo tempo, você tem que ter elenco. Mas, sinceramente, Gabriel, acho que em termos de qualidade técnica, não é um baque tão grande para o São Paulo, não. Exatamente, pensando nesses nomes aí que saíram, né, pensando em quem de fato tava assim, ativamente jogando, né, quem tava entrando em campo. O Wellington e o próprio Rafinha dessa lista, que eram titulares boa parte da temporada, que aí o São Paulo tem que contratar, a gente vai falar aí enfim, das alas aí para a próxima temporada. E aí, cara, dessa lista 2 que a gente tem aqui, o próprio Wellington Rato jogou titular boa parte da temporada, Nestor e Michel Araújo entravam bastante durante o ano, né? Então, assim, tem como você usar a base para tentar esses nomes, mas eu não vejo como nada muito alarmante, nada como assim, pô, a gente tá desmantelando um time base. Não acho que é assim. Acho que a gente tem que sim ter coisas pontuais, mas de fato acho que faz sentido essa limpeza aí de folha salarial, principalmente no elenco. E aí, indo para podem sair ainda, que não estão confirmados, Senna, vale trazer então as atualizações dos fatos, né? Primeiro, Lisiero no Sport,
o São Paulo ainda aguarda uma solução ali entre as partes, eles estão conversando, eles estão negociando, ainda não tem nada certo entre Liziero e Sport, e aí o São Paulo está nesse compasso de espera, está nesse aguardo. Ele tem contrato até o meio do ano, não vai renovar com o São Paulo e foi liberado para acertar com o Sport, e aí, enfim, é um fim de vínculo de graça, né? Ele sairia de graça e o próprio São Paulo mantendo apenas percentual do Liziero. Seria então esse modelo aí de saída do meia do São Paulo, volante do São Paulo, saída com, enfim, percentual de venda futura para o São Paulo, seria esse molde aí de negócio. São Paulo ainda espera uma solução, ele acertando lá, eles liberam aqui, assim, mais ou menos esse o molde aí que o São Paulo está fazendo pelo Igor Liziero. Orejuela e Mendes, eles seguem conversando por uma rescisão contratual, não tá fácil, mas eles querem essa semana, antes então da viagem para a Flórida, eles querem ter os dois já fora do São Paulo, com o fim do vínculo com o São Paulo Futebol Clube. Ambos têm um belo salário, então a saída dos dois, isso é bizarro, né? Mas a saída dos dois, cara, ela gira em torno aí de menos 800 mil por mês na folha do São Paulo, quase 1 milhão por mês aí que o São Paulo gasta com Orejuela e Jackson Mendes. Seria importante, o Orejuela tem contrato até março e o Mendes até o final do ano. Então eles estão tentando uma rescisão contratual das duas partes aí nas próximas horas. Esses três, acho que você tem que tentar o quanto antes, né? O próprio Liziero, já que não vai ficar, acho que tem que resolver o quanto antes aí com o Sport. E os dois aí eu não vou nem mencionar, né? Quase 1 milhão na dupla Orejuela e Mendes é coisa feia, hein, Senna? Coisa horrorosa. Cara, impressionante como o São Paulo gastou grana aí, né? O Orejuela, quando foi contratado, ele tinha tido uma passagem interessante no Cruzeiro, né? E parecia que ia vingar. Começou bem, lembra? Estreou com gol até, um gol meio sem querer e tal. Mas depois, cara, que tragédia, né? E uma bala. O Mendes também chegou com aquela credencial de jogador de Copa do Mundo, tudo bem que é o Equador e tal, mas o Arboleda também é do Equador, né? E aí parecia, teve um começo interessante também, os primeiros jogos, depois, putz, caiu. E o Liziero foi sempre aquela eterna promessa da base, né? Revelação de copinha, acabou... Teve um momento bom também no São Paulo, lá em 2018, 2019 talvez, e depois foi caindo de rendimento e tal. Eu acho até que nesse ano, por exemplo, se você perde tantos jogadores de meio de campo, e se você não vai contratar, eu acho que o Liziero poderia até ser útil para compor elenco ali de primeiro volante num contrato ali de 1 ano, talvez. Mas se você tem a oportunidade de vender ou de fazer negócio, eu acho que tem que fazer. Então, essa barca aí, né, que a gente fala aí que tá saindo, ela, pelo menos nisso, eu acho que tá sendo bem trabalhada. São vários jogadores que não tinham espaço, que não contavam com simpatia da torcida, ou que já não estavam rendendo muito bem. Então, se o São Paulo consegue ter mercado, tem que se desfazer agora e negociar, porque depois é aquela coisa, fica na sua casa aquele imóvel que você não consegue vender para ninguém. E aí você vai perdendo, depreciando o valor e não consegue mais negociar. Então, acho que agora é a hora e tomara que essa diretoria não tenha, sei lá, na hora de repor, não faça outros negócios como esses. Alguns, claro, é difícil prever, mas tem coisas que dá para prever, que não repitam erros de Orejuela, Mendes e Nicão e outros, né? Exatamente, Senna. E tem o Luan também, que tá fora dessa lista por um erro meu, né, ao enviar para a edição, mas ele também deve sair do São Paulo, né? Então deve sair praticamente, que ele tá fora dos planos e será emprestado ou vendido pelo São Paulo. Eu tentaria uma venda ou quem sabe até moeda de troca, mas é o Luan, então fora dos planos. A gente vai falar sobre as possibilidades. Tá aí então as saídas do São Paulo, 12 confirmados já então, e podem chegar a 15 saídas ou quem sabe 16 saídas então do São Paulo para a próxima temporada. Esse foi apenas um corte da grade diária do AT aqui no YouTube. Já deixe seu like e se inscreva para ficar de olho e ter as notificações em tempo real de tudo que acontece no Arquibancada Tricolor.